Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos agora fazer alguns exercícios referente a tudo que a gente já estudou sobre funções até aqui, e a gente vai pôr em prática alguns conceitos estudados, ok? E os conceitos geral sobre função, né? E também sobre a função afim, certo? Eu tenho aqui 3 exercícios, que são esses 3 aqui, e a gente vai resolver um a um com muita calma, certo? E eu espero que ao final desse vídeo você tenha compreendido, né, esses conceitos e de preferência que tente fazer agora, né? Você pausa o vídeo, tenta fazer esses exercícios e aí depois dá o play novamente e veja como é que é feita a resolução deles, tá bom? Então vamos começar aqui pelo o exercício de número 1, que é uma questão da PUC de Minas Gerais, que diz assim: considere as funções f de x, né, que é igual a x² menos 1 sobre x menos x², mais 1 sobre x. E a função g de x, que é raiz quadrada de x² mais 5. É correto afirmar. Aí tem aqui as alternativas. Observa aqui que de imediato que nessas alternativas eu sempre tenho f de 2 e g de 2, né? Então, para poder facilitar aqui a alternativa que eu tenho que marcar, eu vou calcular o f de 2 e o g de 2, ok? Tudo que a gente aprendeu, tá? A gente vai usar aqui, ok? Então vamos começar aqui pela função f de x, que é essa função aqui. Vamos fazer o f de 2, ok? Substituindo o x por 2 aqui na função, ok? Então eu tenho aqui 2 ao quadrado menos 1 sobre 2 menos 2 ao quadrado, né? E aí eu tenho 1 mais, né? Na verdade, 1 sobre 2. Opa, deixa eu dar uma ajeitadinha para ficar meio bonitinho. Pronto, aí vamos lá calcular aqui o que a gente já... tenho certeza que todo mundo já sabe, né? As pessoas que já chegaram no ensino médio, óbvio. Então, 2 ao quadrado é 4, menos 1 sobre 2 menos 2 ao quadrado é 4, mais 1 meio. E aí isso aqui fica assim, 4 menos 1 é 3, 2 menos 4 é menos 2, certo? Esse menos 2, esse menos, né, na verdade, ele pode vir aqui para o lado, menos, né, do lado da fração. Então, menos 3 meios, mais 1 meio. E na hora que eu faço aqui essa soma de frações, o denominador é igual, ele vai permanecer. E aí eu tenho menos 3 mais 1, que é menos 2. E aí, menos 2 com menos 2, o resultado é menos 1. Então, eu tenho aqui o primeiro resultado, tá? Que é o f de 2, ok? Agora, nós vamos fazer o g de 2. Vamos pegar aqui a função g. Vamos lá. O g de 2. A função g é a raiz quadrada. Aí, no caso, o x vale 2 agora. Então, é 2 ao quadrado, que é essa função aqui, tá? Mais 5. Isso é igual, 2 ao quadrado é 4, 4 mais 5, que é igual a raiz quadrada de 9, né? E qual que é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, eu tenho aqui o meu g de 2. Agora, vamos lá, vamos para as alternativas. Vamos só colocar aqui que o g de 2 é igual a 3 e que o f de 2 é igual a menos 1. Foi isso? Foi que deu? Pronto, foi menos 1. Então vamos lá para as alternativas, certo? O que é que diz a letra A? Que o f de 2 é menor do que o g de 2. Isso procede? Procede, né? Mas vamos ver as outras alternativas. F de 2 é igual a g de 2? Não. Então eu já descarto essa alternativa. O f de 2 é maior do que g de 2? Não, porque o menos 1 não é maior que 3. Então essa alternativa também está descartada. O f de 2, que é menos 1, dividido pelo g de 2, que é 3, é maior do que 0? Quanto é que daria menos 1, menos 1 sobre 3, né? Que é 1 menos 1 terço. Isso é maior que 0, gente? Não, porque é negativo. Então também está descartada.
Então, a minha alternativa correta só pode ser a letra A, certo? O f de 2 ele é maior do que o g de 2, ok? Deu para entender como que foi essa resolução? Bem tranquilo, né? A gente calculou o f de 2 e o g de 2 em ambas as funções, e daí a gente compara nas alternativas que a questão me deu. Agora vamos para o exercício de número 2, que é a questão da Mackenzie de São Paulo, né? Que diz o seguinte: considere as sentenças a seguir relativas à função y igual a f de x, definida no intervalo menos 3 até 11 sobre 2, um intervalo fechado, e representada graficamente pela figura. Bom, vamos ver aqui o gráfico, né? Nós temos aqui o x igual a menos 3, né? Que começa aqui e termina no 11 sobre 2. Então, daqui até aqui é onde tem a minha função, ok? E aí o que acontece? Eu tenho aqui que o gráfico ele sobe nessa direção, é constante aqui, desce até aqui e sobe novamente, né? E aí vamos ver, isso aqui ele nem precisa de tanta conta para poder fazer, né? A primeiro item, se x é menor que zero, então o f de x também é menor que zero. Vamos analisar isso. Onde é que o x é menor que zero aqui? Nessa região, né? Ó. Eu tenho aqui, esse eixo aqui é o eixo x, certo? E essa região aqui desse lado é onde o x é menor que zero, já que o zero é exatamente na origem, né? No centro. E aí ele diz que o f de x também é menor que zero. Onde é que tem a função f de x aqui? Nessa região, né? A função f de x ela está definida aqui e aqui. Opa, aqui. Certo? Essas duas regiões. Aonde essas duas regiões elas são menores do que zero? Bom, se eu estiver me referindo apenas a essa região aqui, tudo bem. Ela é menor do que zero. Porém, essa região aqui ela está no lado positivo, né? O f de x, né, o eixo y, que é o eixo na vertical, essa parte de cima, acima do eixo x, ela é positiva. Então, eu não posso dizer que se o x é menor que zero, que é nesse intervalo aqui, na esquerda, eu não posso dizer que a função, o valor da função, também é menor que zero, porque tem uma parte aqui que ela está no lado positivo. Então, isso aqui é falso, tá? Esse é o primeiro item. Agora vamos analisar o outro item. f de 1 mais f de 3 é igual a f de 4. Bom, gente, eu não tenho aqui a lei de formação e eu não preciso dela. Quando o x é 1, que no caso eu tenho aqui, ó, deixa eu botar a corzinha verde. O x é 1, quanto é que vale o f de 1, que é o valor da função? 2, né? Olha só. Então, o f de 1 vale 2. Observando o gráfico, a gente consegue entender isso, sem precisar da lei de formação. Então, f de 1 é igual a 2. E aí, o f de 3? O 3, o x igual a 3 é aqui. Qual o valor da função em cima do f de 3? Ou melhor, do x igual a 3? Olha só aqui, ó. Menos 2. Então, o f de 3 é igual a menos 2. E aí ele diz que a soma do f de 1 com o f de 3 é igual ao f de 4. Então vamos ver qual que é o f de 4. Eu tenho aqui o 4, né? O grafo está cruzando em cima do ponto igual a 4. Isso quer dizer que esse 4 é raiz dessa função. E se ele é raiz, significa que o f de 4 é igual a quanto? A 0. E aí vamos analisar a alternativa. F de 1 é 2, mais f de 3, que é menos 2, isso tem que ser igual a 0, que é o f de 4. Será que isso procede? 2 mais com menos é menos, 2 menos 2, 0, isso já é verdadeiro, né? Então, essa segunda item, ele é verdadeiro. Agora vamos ver o item 3. O item 3 diz que a imagem de f é o intervalo 4
intervalo fechado do 4 ao 3. Bom, onde é que é a imagem da função? Vou apagar aqui para a gente poder entender melhor, né? A imagem da função, gente, é sempre no eixo y, aqui. E onde é que está o meu intervalo da função? Ele começa no x igual a menos 3 e termina no x igual a 11 sobre 2, certo? E a imagem da função dentro desse intervalo, olha só para o eixo y. O menos 3 ele vai do menos 4 e o 11 sobre 2 vai até o 3. Então é um intervalo que começa no menos 4, no eixo y, que é esse eixo na vertical, e vai até o 3. Ou seja, este item 3, ele também é verdadeiro. E aí vamos para as alternativas. É correto afirmar que apenas a 3 é verdadeira? Não, né? Porque a 2 também é. 1 e 2 são verdadeiras? A 1 não é verdadeira, a gente viu. Então, também não é. Apenas 1 e 3 são verdadeiras? A 1 não é verdadeira, descarta. Apenas 2 e 3 são verdadeiras? Correto. Então, de acordo com o que a gente analisou, apenas os itens 2 e 3 é que são verdadeiros. A alternativa correta para essa questão é a letra D de dado. Certo? Então, você notou que aqui bastou olhar o gráfico que a gente consegue interpretar o que está acontecendo com essa função, né? Eu não sei qual é a lei de formação dela, porém eu sei o intervalo do domínio, que começa do menos 3 a 11 sobre 2, e eu sei a imagem que começa do menos 4 e vai até o valor 3. E tudo que acontece nesse gráfico, a gente vê onde é que é positivo, onde é que é negativo. Então, é uma questão muito interessante que, com conhecimentos básicos sobre funções, a gente consegue resolver numa boa. Agora vamos finalizar esses exercícios com essa seguinte questão, que é da UF de Viçosa de Minas Gerais. Seja A e B os pontos de interseção dos gráficos das funções. Aí eu tenho aqui a função f de x igual a 1/3 x mais 2 e a função g de x igual a menos 1 meio x, 1x meio, né? Mais 2, desculpa aí que eu me atrapalhei um pouco. Mas é isso. Com o eixo do x, respectivamente. Sabendo que C é o ponto de interseção desses gráficos, a área do triângulo ABC é igual a... Bom, vamos entender o seguinte. Eu tenho um gráfico da função, aliás, de duas funções, né? Vou botar aqui o plano cartesiano. E aí, vamos entender o seguinte. Opa. Vamos entender o seguinte. O o zero da função é exatamente onde corta o eixo x, né? Então, eu preciso saber dois pontos que cortam o eixo x, que vai formar uma base de um triângulo. Né? No caso, vamos supor, se eu tivesse um ponto aqui, isso formou uma base. E aí, como são dois gráficos, um é crescente, que é positivo o coeficiente do x, e o outro decrescente, significa ter um gráfico assim e o outro assim, onde a intersecção dele forma um segundo ponto. E aí a união desses três pontos eu tenho um triângulo, e ele quer calcular a área desse triângulo. Deu para entender o que a questão quer? Então o que a gente precisa? Né? Eu preciso saber, aliás, eu já sei que os gráficos eles vão cruzar o eixo y no valor igual a 2. Então, se eu tenho um plano cartesiano, vamos fazer aqui novamente. Ó. O plano cartesiano, eixo x e eixo y, e aqui o y igual a 2, esse ponto aqui vai ter que passar dois gráficos. Né? Eu não sei qual é a direção deles e qual é onde ele intersecta o eixo x, que eu ainda vou descobrir. Mas eu sei que os dois vão intersectar no x, no y, igual a 2, já que o 2 é coeficiente linear de ambas as funções, certo? Então, para me saber onde que ele cruza o eixo x, eu vou ter que calcular o zero da função das duas funções. Então, vamos pegar a função f de x. F de x, que é 1x sobre 3 mais 2. Eu quero descobrir o zero dessa função, ou a raiz. Como é que eu faço? 1x sobre 3 mais 2
igual a zero, não é isso? 1 vezes x é o próprio x, tá? X sobre 3 igual o mais 2 passa para lá, menos 2. E aí é o seguinte, como eu tenho aqui uma fração igual a uma outra fração, já que aqui tem um denominador 1, eu posso multiplicar cruzado, né? Então, x vezes 1 é x, 3 vezes menos 2, menos 6. Acabei de descobrir uma raiz. Então, uma função aqui, ela vai ter o x igual a menos 6, né? Então, seria no lado negativo do x. E aí eu posso fazer o gráfico da função que ela é crescente. Que no caso é a função, vou botar aqui para a gente entender, f de x. Agora vamos pegar a função g de x. Vou botar uma cor diferente. A função g de x, ela é menos 1 meio x mais 2. E aí eu vou calcular o zero dessa função. Então, menos x, né, já que 1 vezes x é o próprio x, mais 2 igual a zero, já que eu vou ter que descobrir a raiz. Então, menos x sobre 2 igual, o 2 passa para lá, menos 2. E aí é a mesma coisa, eu tenho o denominador 1 aqui, multiplico cruzado, menos x igual 2 vezes menos 2, menos 4. Aí eu vou multiplicar essa equação por menos 1 para trocar o sinal, eu vou ter que x é igual a 4. Então, o segundo ponto é no x igual a 4. E aí a minha outra função, ela tem esse gráfico. Agora observe que eu tenho um triângulo. Deixa eu botar uma cor diferente do azul, né? Eu tenho um triângulo aqui, né? A ligação desses três pontos forma um triângulo. E o que é que a questão quer que eu faça? Ela quer que eu calcule a área desse triângulo, né? Já que eu tenho um ponto A, ponto B, e a interseção desses grafos é o ponto C. E como que é a forma da área de um triângulo? Se você já estudou geometria plana, sabe que a área é base vezes a altura dividido por 2, né? Então, qual que é a base aqui? Se eu tenho 6 aqui e 4 aqui, significa que a minha base é igual a 10. Vezes, qual que é a altura? Se a base é aqui no eixo X, e daqui para cá eu tenho 2 unidades, que é a altura, então a altura só pode ser 2. E é dividido por 2 da fórmula. E aí o que acontece? Eu posso cancelar esses dois aqui e só vai sobrar 10. Então a área desse triângulo, formada aqui pela intersecção dos dois gráficos, é exatamente igual a 10. Portanto, a minha alternativa correta é a letra C. C de casa, ok? Então, bem interessante também, né? A gente até tem que fazer uma resolução de geometria plana bem simples, porém o que mais importa é que a gente entender o comportamento dos gráficos. Calcular o zero da função, a raiz, saber onde que intersecta no eixo y, né, que é no caso o coeficiente linear, e assim descobrir um triângulo dentro do plano cartesiano onde eu vou calcular a área, né? Por que a base é 10? Porque daqui para cá eu tenho 6 unidades e daqui para cá eu tenho 4 unidades, e 6 com mais 4 é igual a 10, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, esses exercícios sobre funções. No próximo vídeo a gente vai introduzir as funções quadráticas, tá? Ou funções do segundo grau. Então, até o próximo vídeo.